Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos de mercado financeiro, nós falamos de ferramentas que nos levam até a nossa liberdade financeira e principalmente de opções. Esse mercado fantástico que pode nos ajudar muito nessa caminhada. É muito interessante quando nós falamos ainda no Brasil sobre opções, que muita gente vem e pergunta para a gente assim, opções, aquele negócio de opções binárias, né? Rapaz, não tem nada a ver com opções binárias. O que nós falamos aqui é de opções, um mercado regulado pela B3, um mercado que é realmente uma ferramenta válida para a gente se apoiar e chegar na nossa liberdade financeira. O que nós vamos tratar aqui hoje é de uma estratégia já intermediária, tá? Uma estratégia com 3 pontas, uma estratégia que tem características muito interessantes e que nós precisamos conhecer para lançar mão de vez em quando. Tá? O que nós vamos falar hoje é sobre a Jade Lizard. Então vamos lá. Jade Lizard, o lagarto de Jade. Rapaz, esse pessoal é muito criativo dando nome nas estratégias, não é mesmo? Mas vamos lá. É uma estratégia muito boa. E antes de eu falar dela, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Eu não sei se você sabe, mas o Quero Taxa Opções também tem um canal no Instagram. Tá? É o mesmo nome do nosso canal aqui no YouTube. Quero.taxa, underline, opções, mais opções sem cedilha e sem acento. Tá? Lá no Instagram eu posto estudos, né? Principalmente sobre venda de call e operações de taxa, por volta das 13 horas. Dá uma passadinha lá que você vai gostar do conteúdo, tá? E também, aproveitando o ensejo, gostaria de falar para você, olha, se inscreva no canal, é muito importante para a gente. É muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo pode ter relevância, o que vai acabar nos indicando para outras pessoas que também estão trilhando o caminho das opções. Bom, para falar de Jade Lizard, é preciso que a gente entenda alguns conceitos previamente, tá? Porque como eu falei no começo do vídeo, a Jade Lizard já é considerada uma estratégia mediana, uma estratégia não do iniciante, mas daquele camarada que está ali já entendendo o que é uma call e uma put e começando a trilhar o caminho de estratégias um pouco mais complexas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o gráfico de payoff. Tá? Se você não sabe do gráfico de payoff, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo e veja este vídeo aqui do canal, ó, que eu falo da estratégia de payoff. Tá? Dá uma pausa aqui, depois você volta, não tem problema. Tá? Então isso é um pré-requisito que nós precisamos ter, porque nós vamos mostrar, né, o gráfico da Jade Lizard, nós vamos mostrar como é que ele se forma e entender o gráfico de payoff é bastante importante. Tá? Eu também considero que para a pessoa começar a ir para a Jade Lizard, ela tem que conhecer uma outra estrutura com 2 pontas que nós já tratamos aqui no canal, tá? Que é o Strangle. Eu vou deixar também um cardzinho aqui, aonde eu trato do Strangle. E também dá uma pausa nesse vídeo, veja esse vídeo aqui do Strangle, que vai ficar mais fácil de você chegar na Jade Lizard, tá? Ok? Dito isso, vamos seguir. Bom, então na tela nós temos o gráfico de payoff da Jade Lizard. Tá? E nós podemos ver aqui então o primeiro strike, que é de uma put vendida, o segundo strike, que é de uma call vendida, e o terceiro strike aqui, nessa bolinha verdinha, que é de uma call comprada. Tá? De cara, a gente já vê que é uma estratégia de intervalo, né? Então, aqui seria o preço da ação no dia da tomada de posição, no dia que você montou a estratégia. E se ela ficar nesse intervalo, ela tem o ganho máximo, muito parecido com aquilo que a gente vê no Strangle, não é isso? Só que no Strangle a gente tem aquele problema grande da call, né? Se a call dá de disparar, o prejuízo é infinito. Aqui na Jade Lizard nós temos esse problema diminuído porque nós temos uma call aqui comprada travando este problema. Né? E do lado da put ele é exatamente igual ao Strangle. Agora, como que a gente chega nessa estratégia? Essa estratégia, a Jade Lizard, ela é a junção de 2 estratégias. Ela é a junção de 2 maneiras de operar opções. Então, você consegue chegar na Jade Lizard de 2 maneiras. Olha só. Jade Lizard, maneira número 1, né? Como se obter a Jade Lizard? Primeira maneira
é uma venda de put mais uma trava de baixa com call. A outra maneira de você enxergar a Jade Lizard é a venda de um strangle, um short strangle, mais a compra de uma call. Então, dessas duas maneiras aqui, enxergando dessas duas maneiras, você chega na Jade Lizard. Olha só. Venda de put, que tem esse tipo de gráfico de payoff, mais uma trava de baixa com call, que tem este tipo de payoff. Junta essas duas aqui e vai dar uma Jade Lizard. Esse pedaço aqui, a venda de put, e esse pedaço aqui, a trava de baixa com call. A outra maneira da gente chegar na Jade Lizard é essa aqui, ó. Short Strangle, que está aqui o Short Strangle. E aí, para travar esse problema aqui da call, que se ela subir muito te dá um risco ilimitado, o camarada compra uma call que tem esse tipo de conformação aqui de gráfico de payoff. E vai resultar no quê? Vai resultar nisso aqui, ó. Vai resultar naquela Jade Lizard que está lá. Entendeu agora porque ela é um pouquinho chatinha? Ela é uma estrutura já mediana. Né? Por que eu digo mediana? Porque apesar de ter 3 strikes, são os 3 strikes no mesmo vencimento. Tá? Então, Jade Lizard tem os 3 strikes, put vendida, call vendida e call comprada no mesmo vencimento. Aí eu considero que estratégias mais avançadas são estratégias que têm, além de mais de um strike, né? Junção de call e put, venda de call e put, mas também deslocamento temporal, né? Algo que você vende uma put ou call longa, ou compra uma put ou call longa e vai fazendo estratégias no meio do caminho para pagar isso daí e tal. Essas já são mais avançadas. Tá? Então, Jade Lizard é uma estrutura intermediária composta pela venda de uma call e put no mesmo vencimento e a compra de uma call para a gente poder travar aquele risco. Tá? Vamos dar uma olhada agora como que a gente monta ela? Vamos montar uma Jade Lizard na prática usando o opções.net? Bom, na tela então nós temos o opções.net, esse site que eu estou acostumado a usar, e nós vamos fazer aqui então a Jade Lizard. Eu costumo montar ela da seguinte maneira, na minha cabeça é mais fácil entender um strangle vendido e depois uma call comprada. Tá? Mas nós vamos começar aqui então com a venda de uma put. Tá? Eu escolhi aqui Ambev, né? Pode ser o seu papel, tá? Nós vamos escolher aqui Ambev apenas para um efeito didático. Isso aqui não é uma recomendação, tá bom, gente? Isso aqui não é uma recomendação de compra, de venda, de montagem, não é nada disso. Isso aqui tem apenas um efeito didático. Isso aqui é um vídeo educacional. Então vamos lá. Eu vou montar então uma venda de put. Vamos começar aqui então com uma venda de put. Venda de, pode ser 1000 mesmo, put. O vencimento aqui é importante, tá? Nós não devemos fazer montagens de Jade Lizard, assim como não devemos fazer montagens de Strangles, com um prazo muito curto. Tá? Então aqui tem 17 dias aqui para esse vencimento de novembro. Eu vou escolher já o próximo, tá? Com 37 dias úteis, porque ele tem mais valor extrínseco. Tá? Existe mais expectativa nessas opções de dezembro. E o strike, eu vou escolher um strike aqui um pouco abaixo, aqui, ó, 12,49. Eu vou escolher aqui um 11,82 aqui, ó. Quanto que dá isso aqui? Dá um delta 22, tá bom. Então temos aí a put vendida. E aí a outra ponta, ou é uma trava de baixa com call, ou nós vamos fazer um strangle e depois comprar uma call. Eu vou fazer aqui um strangle. Então eu vou escolher aqui então vender também, só que dessa vez uma call para fazer o outro lado, o mesmo vencimento, tá? Na mesma quantidade, o mesmo vencimento. E aí eu vou escolher aqui um valor para cima. Aqui, ó. Vou escolher aqui um 1307 aqui, que dá o quê? Tá bom isso aqui. Um strangle aqui, meio desbalanceado. Tá? Então temos aí agora a put vendida e a call vendida. E agora nós vamos comprar uma call. E agora que a coisa acontece. Ó. Então vamos comprar a mesma quantidade
de call, mesmo vencimento, e eu vou escolher aqui para ver o que acontece, uma call acima, né? Então é uma trava de baixa com call. Então eu tenho que escolher uma call acima dessa. Ó. Se essa aqui é 13,07, eu vou escolher aqui talvez essa aqui, ó, 13,57. Tá, então esse cara aqui está dando R$ 310. Vamos dar uma olhada aqui em tela cheia. Olha lá, está dando R$ 310, mas ela ainda é uma Jade Lizard que tem campo negativo. Está bem no meio. Para o lado de cá, a gente tem exatamente o mesmo problema da venda de put, né? Porque temos que assumir o papel. E para o lado de cá, se der de estourar, em vez de ser risco ilimitado, né, como seria no short strangle, a gente tem um risco limitado aqui em R$ 190. Mas será que dá para melhorar isso daí? Eu acho que dá, quer ver? Vou tirar aqui o tela cheia e vou escolher um strike aqui um pouco para cima aqui nessa call comprada. Olha lá, vamos ver como é que ficou agora? Eu vou tirar aqui de novo esses dois. Tá aí, ó. Então nós temos uma estrutura exatamente como deveria ser. Olha só, o resultado aqui é zero, ó. Não tem risco dessa Jade Lizard montada para cima. Pode subir o quanto for esse papel que você não perde nada. Tá? Então, tá aqui, ela tá bem balanceadinha, ó, no meiozinho aqui. Ou seja, se ficar nesse intervalo aqui, o ganho é máximo, nesse caso aqui R$ 250. Se cair o papel, a gente vai ter que assumir, né? Porque você tem uma put vendida. Mas se subir o papel, não importa o valor dessa subida, não importa o gap de alta, não importa todo aquele problema que nós temos no short strangle, não importa. A gente está protegido, a gente não perde nada. Tá? Para cima, o resultado é zero. Pô, mas será que é interessante? Vamos voltar aqui só para fazer uma comparação. Ó. Se você vende apenas a put, você está pegando R$ 170. Se você monta uma Jade Lizard, você está pegando R$ 250. E qual é o risco? Exatamente o mesmo risco de vender uma put. Não é isso? Porque se subir o papel, a gente já viu ali pelo gráfico de payoff que o risco é zero, olha lá, o resultado zero. Então o nosso risco aqui, qual que é? O nosso risco aqui é se o papel cair e a gente tem que assumir o papel, exatamente igual acontece numa venda de put. Tá? Então a Jade Lizard a gente pode entender da seguinte maneira: é uma estratégia que tem o mesmo risco da venda de put e se for bem ajustada ali naquele lado da call, ela tem risco zero. Ou seja, você pega mais dinheiro do que vendendo put com o mesmo risco da venda de put. Então vamos pensar dessa maneira. Quem é que se beneficia da Jade Lizard? É até um assunto meio controverso que eu vou falar aqui, tá? Mas se beneficia muito da Jade Lizard aquela pessoa que está querendo baixar o preço médio. Porque olha só, pensa comigo, vamos voltar lá no opções.net. Olha aqui, ó. Baixar o preço médio significa o quê? Significa que você está comprado num papel mais acima e você quer comprar ele para baixar o teu preço. Se você fosse comprar essa Ambev aqui nesse momento, você estaria pagando aqui ó, 12,49, tá? Porque esse é o valor do papel. Mas imagina que você não vai fazer isso, você vai montar uma Jade Lizard. Por quê? Porque se der de você comprar esse papel, você vai acabar comprando ele aqui no strike, ó. Tá? Que o strike é quanto? Esse strike aqui é 11,79. É bem mais abaixo. Tá? Ou seja, você traz mais ainda o teu preço médio. E se ele ficar aqui nesse meio tempo, você tirou dinheiro do mercado, você tirou aí R$ 250, que vai abater, né, no teu preço, vai abater contabilmente, né? Não vai melhorar realmente o teu preço médio, mas você está tirando dinheiro daquela tua posição. Em contrapartida, se o papel der de subir, ele pode subir para onde for, essa estrutura aqui não te dá dinheiro nenhum, mas você não está comprado no papel? Se subir aqui, ele já não está indo a teu favor? Não está colocando dinheiro para dentro no papel comprado? Tá? Então, é a estrutura ideal para a gente diminuir o preço médio de uma operação. Tá? Preço médio é aquele negócio controverso, né? Tem gente até que chama de preço médio, né? Mas tudo bem, é algo válido, é algo válido. Em contrapartida, aquele camarada que é holder, ele não gosta, por exemplo, de um strangle,
Porque se o papel começar a subir, ele tem que entregar o papel. Pô, e ele não quer entregar um papel. Jade Leaser vem nesse aspecto também, vem nessa direção também. Porque se DED começar a subir, o que acontece? Você tem uma call vendida e uma call comprada. No final, as duas se anulam, você continua com o papel. Tá? Mas nem tudo são flores, né? Quem está imaginando dessa maneira tem que lembrar dos custos envolvidos, tá? Porque olha só, se esse papel começa a subir, essa call aqui vendida vai dar exercício e essa call aqui comprada vai dar exercício. O papel começa a subir, você vai ser exercido naquelas duas ali. E você vai pagar nisso daqui no final, lá no exercício, duas taxas Bovespa, duas taxas de corretagem. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Quando o papel começa a subir, porque os custos aqui da Jade Leaser, quando sobe, né? Desse lado aqui, quando sobe, são maiores, são dobrados. Então, pessoal, só para fechar aqui a questão, a Jade Leaser é essa estrutura que eu apresentei agora, é uma estrutura intermediária muito boa para você baixar o teu preço médio, tem os mesmos riscos da venda de put, mas você consegue pegar mais dinheiro, e é uma estrutura interessante para quem é holder, tá? E não quer montar strangle porque não quer entregar o papel caso exista uma subida abrupta do papel. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Gostaria de desejar a todos bons estudos, bons trades, boa sorte e aquele abraço.